olá, estamos começando mais uma temporada do projeto A História em 60 Minutos, nesse ano de 2024. Esse é o primeiro programa da temporada e é uma temporada especial, porque se trata de uma temporada dedicada às comemorações dos 50 anos da fundação do curso de História aqui do Centro de Ensino Superior do Seridó, da UFRN aqui em Caicó. E nós vamos ter uma série, né, agora de agosto até dezembro, com convidadas e convidados que vão prestigiar aqui, vão falar com a gente e vão junto conosco também comemorar essa data e falar um pouquinho então sobre essa experiência comemorativa, né, que também transcende aos diálogos que nós tivemos com outros colegas de outros cursos também. Essa iniciativa aqui é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Sujeito Implicado, vinculado ao Departamento de História, aqui do CERES, né? Tem o apoio do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História, e também o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, a PROEX, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto, na verdade, é um projeto de extensão também, além de ser um projeto de história pública, e, portanto, nós temos um grupo de discussão que se reúne mensalmente e que se encontra para discutir o conteúdo, as ideias que são trazidas nas entrevistas, né? Entre a audiência, aqueles interessados que acompanham a série podem também, então, nos encontrar uma vez por mês para essa reunião virtual e comentar as ideias trazidas aqui, o que também é um momento importante do projeto. Quero reforçar, então, que a divulgação das entrevistas acontece pelas redes sociais do grupo de pesquisa, é só procurar Sujeito Implicado, grupo de pesquisa no Instagram, no Twitter, e também convido, né, quem acompanha as entrevistas ou está acompanhando pela primeira vez, que se inscreva nesse canal aqui no YouTube para que a gente possa manter um contato mais próximo, tá bom? E, bom, feitas essas apresentações iniciais, eu quero agradecer muitíssimo, porque eu acho que não havia melhor forma de começar essa temporada e começar essa série comemorativa de entrevistas falando, né, sobre o curso de História e sobre os trabalhos de colegas aí Brasil afora, mas em especial aqui vinculados ao nosso curso, do que ter o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, né, professor titular aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Natal, mas também professor colaborador do nosso programa de pós-graduação aqui do CERES, desde a sua fundação, desde o projeto, né, desde todo o trabalho, desde quando ainda era um sonho esse programa, Durval acompanha, né, participando de eventos, dando sugestões e também como professor orientador. Enfim, né, professor Durval dispensa apresentações e eu só tenho a agradecer muitíssimo o fato de Durval ter aceitado estar aqui hoje, abrindo, né, esse programa número 1 do ano, assim, trazendo sempre o seu conhecimento, as suas ideias e a sua simpatia. Eu fico muito feliz de contar com isso. Seja muito bem-vindo, Durval. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Saúde a todo mundo que está vendo, que irá ver esse programa. É um prazer, né, falar com os historiadores, as historiadoras, os estudantes de história, né, e dar parabéns, né, por 50 anos a todos os que fazem aí o curso de História do Seridó. Obrigado, Durval. Eu quero aproveitar também, né, vamos comemorar esses 50 anos, mas também esse programa está pensado para chegar aqui, né, o início dessa temporada, na semana conjunta com a semana a Semana dos Historiadores e das Historiadoras, né, o 19 de agosto, todo ano é lembrado, né, como o dia dessa profissão no Brasil. Em 2024, são 15 anos, né, de que essa data entrou para o calendário, digamos assim, foi oficializado pelo Estado. E, nesse sentido, eu gostaria de ouvir um pouquinho, começar a nossa conversa, Durval, te ouvindo um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa data e sobre como você avalia a profissão, né? Você que acompanha de diversas formas, assim, a formação e a atuação propriamente, como é que você tem visto a nossa profissão, assim, nos últimos anos? Os historiadores estão diante de grandes desafios, né, que acho que é um desafio comum sempre para nós historiadores, que é acompanhar as próprias mudanças históricas, né? Os historiadores, mais do que ninguém, têm que ficar atentos para as mudanças.
E nós enfrentamos um momento de transformações muito profundas, né? Muito intensas. Né? Dos anos 80 para cá, eu posso dizer que a própria experiência, o mundo modificou-se muito rapidamente. Né? As mudanças tecnológicas, as mudanças, né, nos meios de comunicação, né, as mudanças nas formas de transmitir informações, as próprias formas de pesquisar, de constituir arquivos, de constituir memórias. Né? Quer dizer, nós temos uma inflação, vamos dizer, de memórias, de informações. Nós saímos da raridade documental para a quase incapacidade da gente acompanhar os eventos e de registrar e acumular tanta coisa. Né? Fica imaginando que as nuvens estão cada vez mais carregadas, né? De dados, de informações, né? Os acervos digitais facilitam enormemente, né, o acesso à documentação. Né? Ao mesmo tempo, nós temos um crescimento exponencial da própria área, né? A partir de 2003, a partir do governo Lula, uma expansão da universidade, né? Houve uma expansão da pós-graduação, né? Geométrica praticamente, né? Nós saltamos de 24 cursos de pós-graduação em História para 74 cursos de pós-graduação em História. Nós tivemos a criação da rede da Prof. História, né? A rede, a pós-graduação profissionalizante, que vai chegar ao doutorado agora. Né? Então, assim, as mudanças são muito grandes, né? Como também as mudanças na própria educação, na escola, que é o campo de trabalho da maioria de nós historiadores, né? Ainda não se modificou o fato de que nós somos majoritariamente profissionais do Estado. Nós somos, né, desde o século XIX, nós somos profissionais do Estado, nós somos profissionais grandemente ligados ao setor público, né? Quer dizer, isso não se modificou, nós continuamos, em grande medida, demandando isso. Né? Só que, inclusive, as mudanças que estão acontecendo têm nos preocupado justamente porque esse mercado público está se encolhendo. Quer dizer, contraditoriamente, você está tendo a expansão exponencial da rede de ensino, como nunca, né? Inclusive da rede universitária e de pós-graduação, mas, por exemplo, as mudanças que ocorreram no ensino médio, né, têm reduzido o mercado de trabalho para professores de história. Né? Professores de história têm cada vez mais, para completar suas cargas horárias, invadido a área de outros profissionais. Tem dado aula de sociologia, de filosofia. Né? Então, nós temos muitas contradições nesse momento. Né? Quer dizer, tivemos a profissionalização oficial, finalmente, né? O nosso reconhecimento como profissão por parte do Estado foi uma das últimas da área de ciências humanas, né? Quer dizer, enquanto a geografia, a sociologia, né? A arqueologia, a museologia, quer dizer, já estavam há muito tempo reconhecidas. A historiografia, né, o ensino de história e a profissão de historiador foi uma das últimas a ser reconhecida pelo Estado depois de uma grande batalha no Congresso Nacional. Conseguimos, depois de mais de 25 anos de luta da nossa Associação Nacional de História, conseguimos esse reconhecimento. Né? Mas, assim, a profissão vem mudando muito, né? Vem se transformando enormemente. Temos grandes desafios. Nós temos agora, por exemplo, né, a elaboração imediata dos eventos. Os eventos mal acontecem, eles já são narrados imediatamente. Né? Quer dizer, o jornalismo hoje, né, não é um jornalismo que se faz depois dos eventos, é um jornalismo que se faz no mesmo momento que o evento está acontecendo. Então, o evento já ganha uma configuração narrativa na hora que ele está acontecendo. Então,
nós temos que disputar essa velocidade na elaboração de versões sobre os eventos, porque também os eventos são rapidamente disputados, né, em termos narrativos, em termos políticos. Né? Quer dizer, veja a enormidade de interpretações, né, de versões que a eleição da Venezuela, que aconteceu no domingo passado, né, já teve ao longo de uma semana. Quer dizer, para compulsar a quantidade de versões elaboradas pela situação, pela oposição, pelos partidários da oposição, pelos partidários da situação, pelos países observadores do mundo todo, não é? Quer dizer, pelos meios de comunicação de dentro da Venezuela, de fora da Venezuela, os venezuelanos fora, no exílio, não é? Quer dizer, é uma quantidade de versões, né, de elaborações desse evento. Quer dizer, imagino quando os historiadores tiverem que se debruçar sobre essa eleição, né, a quantidade de material. Então, realmente a nossa profissão vem passando por mudanças muito grandes. Né? Quer dizer, a gente cada vez mais estamos, eu acho, ainda com uma formação completamente defasada para as exigências que o mundo atual nos fazem. Né? Então, nós nos formamos historiadores, né, não só completamente ignorantes do ponto de vista da linguagem, dos meios de comunicação, digital, da internet. Né? Se fala de história digital, mas a gente ainda tem pouco acesso a isso na nossa formação, né? O que é pior. Nós não temos formação nem para a escrita tradicional. Nós não temos formação para produzir texto, uma coisa que a gente faz desde sempre, desde a antiguidade, desde a Grécia, que a gente faz textos e a gente não tem na nossa formação uma discussão em torno do que é escrever, do que é a linguagem, o que significa utilizar a prosa, o que significa as dimensões poéticas da linguagem, as dimensões retóricas da linguagem, as dimensões figurativas da linguagem. Né? A gente usa a linguagem como se a linguagem fosse uma coisa natural. Né? Se a linguagem fosse uma coisa absolutamente naturalizada, transparente, dada, né? Sem qualquer problema. Então, nós temos, né? Fora, evidentemente, que a gente vive um momento de profunda crítica do colonialismo, de pensamento decolonial, e nós temos um currículo completamente colonial, colonizado, eurocêntrico, etnocêntrico, né? Ou seja, um currículo que, quando os nossos colegas vão discutir mudanças, só faltam bater entre si, né? Se guerrearem, porque não querem fugir deste currículo eurocentrado. Não é? O que vai se fazer com as pessoas que estudaram antiga? O que vai se fazer com aqueles que estudaram medieval? Né? Então, é o fim do mundo se você pensa, né, uma maior centralidade da história da América, uma maior centralidade da história da África. Não é? Quer dizer, somos uma sociedade 54% afrodescendente, né? Somos uma sociedade onde os povos originários têm cada vez uma maior presença, os indígenas estão chegando ao mundo da política, estão chegando à universidade, estão chegando à Academia Brasileira de Letras, não é? E os nossos indígenas estavam, até bem pouco tempo, reduzidos a figurar na pré-história, uma disciplina chamada pré-história, né? Que dava a ideia de que os indígenas são nossos contemporâneos, né? Que os povos originários estão mesmo lá na origem. Eles não continuam sendo os nossos companheiros de viagem aqui do nosso lado, inclusive como alternativas muito interessantes para formas de ser humano, formas de humanidade diferente daquela que os europeus nos ensinaram, não é? E nos impuseram, em grande medida. Né? Então, assim,
eu acho que nós militamos num momento de perplexidade. Eu acho que né, eu definiria o nosso momento. Fazemos coisas muito avançadas a nível de pós-graduação, mas, como sempre, essas coisas pouco chegam à graduação e, principalmente, pouco chegam à escola. Sim. Pouco chegam à escola pública. Né? Eu espero que o Prof. História modifique efetivamente isso, né? Que aquilo que a gente faz na pós-graduação, né? Mas, assim, não tem como. Nós temos que começar uma luta política, demandar o Estado por uma mudança nesse currículo mínimo. Não dá mais para a gente ter esse currículo mínimo. Não dá mais para a gente ter essa história eurocentrada, né? Etnocêntrica. Né? Não pode. A história da América não pode continuar sendo periférica. A história da África não pode se reduzir a uma disciplina. A história indígena não pode se reduzir a uma disciplina. Não é? Quer dizer, nós temos que mudar o olhar. Quer dizer, o olho, a gente olha a história ainda a partir da Europa. Quer dizer, a nossa história ainda é contada de fora para dentro. Nós não olhamos a Europa daqui. Ou seja, nós não fazemos uma história cujo olhar está aqui. Não é? Ou seja, a gente contar a história da Europa quando for fundamental para entender a nossa história, né? Mas olhando para eles daqui e não olhando de lá. Quer dizer, nós, na verdade, continuamos sabendo mais da história da França, da história da Inglaterra, do que da história da América, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, que está aí do nosso lado. Né? E a gente não sabe nada da história da Nigéria, da história do Benin, né? Da história de Angola, de Moçambique, de onde veio grande parte do contingente populacional que formou a sociedade brasileira. Né? Então, assim, é fundamental, portanto, a gente sabe menos da história da Itália moderna, de onde veio um grande contingente da nossa população, do que a gente sabe da Itália renascentista. A gente sabe mais da Itália renascentista do que da Itália do fim do XIX, do começo do XX, de onde veio uma grande parte da nossa população. E a gente estuda toda a Península Ibérica, né, até o século XVIII. E aí a gente esquece de Portugal e Espanha, de onde veio grande parte da nossa população do século XIX em diante, porque à medida que a gente fica independente, desaparece. Portugal e Espanha vira coisa de segunda categoria, né? Vira paisecos, né? Inclusive na história do pensamento brasileiro. Dá a impressão que os brasileiros leem tudo em francês, em inglês e em alemão, quando a gente esquece que grande parte desses pensadores chegam traduzidos pelos portugueses e traduzidos pelos espanhóis. Não é? Ou seja, então, nós temos, né, não apenas na historiografia, na formação histórica, eu acho que a formação universitária brasileira, em vários campos, ela é enviesada. Ela é enviesada. Né? Possivelmente a formação em arquitetura, não conheço muito, mas nós somos um país que produziu arquitetos de fama mundial. E possivelmente continuamos fazendo uma história da arquitetura muito mais centrada na Europa, nos Estados Unidos, do que propriamente em nós, que temos um papel tão importante na arquitetura mundial. Né? Então, assim, nós, eu acho que vivemos uma espécie de momento de reavaliação, porque, como pessoas que têm que prestar atenção nas mudanças históricas, né, é uma contradição que os nossos cursos não sejam impactados pelas transformações profundas que a história humana. Nós estamos caminhando, pode ser, inclusive, para o fim da própria espécie. Nós temos uma crise
climática, uma crise ambiental, né? E os historiadores continuam fazendo história ambiental como se o ambiente fosse uma mera, né, um mero receptáculo para os humanos viver, não é? Quer dizer, a gente não faz propriamente uma história da natureza, dos animais. O conceito de ambiente é aquilo que cerca os humanos. Então, continua sendo uma história, né, humano-centrada. Por quê? Porque a gente ainda tem na cabeça a definição clássica de Bloch, de que nós somos ogro e a história só se interessa por carne humana, quando a história deveria se interessar por outras carnes de outros animais, e sem elas a espécie humana sequer teria se desenvolvido, né? Como, por exemplo, a nossa secular convivência com os cachorros, com os cães. Os cães foram fundamentais para o desenvolvimento da espécie humana, né? Porque os cães nos davam aquilo que a gente não tinha, um faro extremamente apurado. E a gente dava aos cães aqueles que eles não tinham, uma visão bípede e uma visão muito mais apurada do que a deles. Então, quando a gente conjugava o olhar humano com o faro canino, nós tínhamos ali, não é, uma verdadeira arma de guerra, não é? Quer dizer, para enfrentar as outras espécies e para se defender. Não é? Muito bom, Durval. Muito bom te ouvir nessa primeira resposta também, e principalmente porque você trouxe assim exemplos práticos, né? Desde a escala assim do espaço público, passando pelo nosso diálogo aí com esse espaço público mediado por esses recursos digitais, até passando pelo currículo, né? Tem um contexto aí também de revisão de currículos, né? Que está sendo debatido na universidade agora, e você aponta para os problemas da nossa disciplina com detalhes assim importantíssimos. Estou muito feliz de poder saber que essa entrevista está ficando gravada, que depois a gente vai também publicar numa versão em e-book também, então vai ficar registrado uma avaliação, assim, do meu ponto de vista, muito completa e com exemplos práticos assim dos desafios, dos dilemas que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Quero colocar, então, a gente falou, você mencionou a ANPU, né, a Associação Nacional de História, e eu queria falar um pouquinho também com você sobre isso, Durval, sobre as representações, né, públicas também, assim, da categoria. Você foi presidente da ANPU, né, no biênio 2009, 2011, teve essa experiência de presidir a nossa Associação Nacional, né? Você também agora, há pouco tempo, no mês passado, foi eleito presidente da Sociedade Brasileira também de Teoria e História da Historiografia, SBTHH, né? E você, então, partindo dessa experiência de representação, desses cargos, de como você avalia esse trabalho, eu queria te ouvir um pouquinho, né, sobre a representação, sobre a importância da representação política, passando por esses debates também que são assim, digamos, teóricos, mas que também são políticos, e muito do que você respondeu colocou na resposta anterior, né? Como é que você avalia assim essa articulação entre os nossos espaços políticos, os nossos espaços de aproximação e as relações das nossas demandas, assim como área de conhecimento, né? E as demandas públicas também por representação da história. Eu acho que também a ANPU, a sua trajetória, ela é muito indicativa das mudanças que nós vivemos na área, né? Nós vivemos durante muito tempo uma associação, né, extremamente centrada, dominada por São Paulo e Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma associação que, em grande medida, estava na mão dos paulistas, né? Quer dizer, que era o centro de produção da historiografia brasileira. Né? A Universidade de São Paulo e a Universidade do Brasil são as duas primeiras universidades, né, que têm cursos de formação de historiadores. Né? A ANPU surge em 1961, né, num congresso em Marília, em São Paulo, né, e já só surge na mão, né, do Simões de Paula, né, que ficou por lá como presidente mais de uma década, né, quer dizer,
E depois veio a Alice Canabrava, que ficou outro tempo como presidente. Né? Então, assim, já foram feitos estudos por colegas nossos que mostraram como, né, a ANPU esteve durante muito tempo, né, basicamente sendo dirigida ou por historiadores paulistas ou por historiadores cariocas, né? Os cariocas em menor quantidade, inclusive, né? Quer dizer, e como a Revista Brasileira de História esteve na mão dos historiadores paulistas, né? Como a Revista Brasileira de História não representava, na verdade, a produção historiográfica brasileira, né? Porque ela era, em grande medida, controlada pelos seus editores, que, na sua maioria esmagadora, eram professores da Universidade de São Paulo ou da Universidade de Campinas. Né? Quer dizer, como você tinha, né, aí, claro, uma centralidade muito grande. Né? Pensar que a minha gestão, né, do final dos anos, da primeira década do ano 2000, foi a primeira gestão de alguém fora do eixo de São Paulo. E você tinha tido a gestão do Olien. O Olien era professor em Goiás, quando foi presidente da ANPU, mas ele era uma pessoa completamente ligada à Universidade de São Paulo. Ele era produto da Universidade de São Paulo, tanto é que depois ele veio para a Universidade de São Paulo. Ele saiu de Goiânia e voltou para a Universidade de São Paulo. Né? Então, eu sou, na verdade, o primeiro presidente fora do eixo de Rio-São Paulo. Né? Nós estamos falando de 2009. Né? Então, assim, e, claro, acompanhando o quê? Uma mudança que estava acontecendo desde 2003, né? Que foi a expansão da pós-graduação, e essa expansão, evidentemente, se deu a partir também de um processo de descentralização. Né? A pós-graduação em História no Brasil se descentralizou. Então, se antes todo mundo precisava se dirigir a São Paulo, ao Rio, né? Ou, no máximo, ao Paraná, né? E aqui no Nordeste você só tinha Pernambuco, Recife, né? Então, que era durante muito tempo um curso profundamente conservador, né? De uma historiografia conservadora, né? Na mão aí do Armando Souto Maior, e sua companheira Gabriela, né? Então, era um curso que só foi se renovando historiograficamente, paulatinamente, com a própria Gabriela, durante a sua própria gestão do curso. Ele foi se modificando com a contratação de novos professores, né? Titulados todos em São Paulo. Né? Eu também sou titulado em São Paulo, porque, né, era, em grande medida, para onde a maioria ia. Né? Essa realidade mudou a partir dos anos 2000. Né? Quer dizer, houve uma expansão da pós-graduação, você teve, né, portanto, o surgimento de historiadores formados em várias regiões do país. Então, você tem, evidentemente, uma pluralidade muito maior, inclusive das temáticas abordadas. Né? Quer dizer, você há uma proliferação, por exemplo, das histórias regionais, das histórias locais, né? Quer dizer, justamente por causa dessa expansão, né? Por todo o país. Né? Quer dizer, nós saímos de um curso de pós-graduação no Nordeste para todos os estados do Nordeste terem cursos de pós-graduação em História, né? A maioria deles, 2, pelo menos. Né? Então, a gente passou de uma escassez quase para uma overdose, né, de cursos de pós-graduação. Né? E, claro, né, eu acho que a associação, por exemplo, as últimas diretorias, elas também encarnam todas essas discussões que vêm sendo feitas. Né? Quer dizer, não dá mais para você ter um ANPU, né, centrado na mão de homens, embora as mulheres tiveram uma presença importante na entidade sempre. Muitas mulheres foram presidentes da ANPU, né? Até porque muitas mulheres eram historiadoras. Né? Quer dizer, embora não seja uma profissão, né, majoritariamente feminina, como foi a educação,
a pedagogia até muito recentemente, né? Quer dizer, a historiografia sempre teve uma presença masculina importante, justamente por esse caráter público, estatal, né, político da própria historiografia. A escrita da história tem a ver com a inserção no debate público, né, tem a ver com uma relação com o Estado, com a política. Né? Então, assim, por isso os homens, muitos homens, inclusive do ponto amadoristicamente, se interessavam pela história, né? A maioria deles, inclusive, tendo outras profissões, a maioria deles vindo, inclusive, com uma formação de direito, onde a história aparece no currículo, né? Porque tem o direito romano, né? Aí você tem que estudar o direito romano, o direito germânico, ou seja, você tem uma formação, né? Em história, a gente sabe a quantidade de advogados que invadiam a área de história e davam aulas de história antes justamente da exigência da formação, né, para você ser professor. Né? E muitos estudantes de direito davam aula de história enquanto se formavam em direito. Né? E aí aqueles que não passavam do OAB continuavam sendo, não conseguiam ser advogados, nem de porta de cadeia, aí iam dar aula de história, né? Continuavam. Mas, assim, acho que hoje, né, essas últimas diretorias trazem todas essas discussões. Não dá mais para você, né, não levar em conta as questões raciais, não dá mais para não levar em conta as questões regionais, não dá mais para não levar em conta as questões, né, inclusive, das minorias, da representação das minorias. Né? Quer dizer, na nossa representação. Quer dizer, eu acho que isso se tornou uma questão, né? Quer dizer, uma questão política na nossa área. Né? Não dá para pensar mais uma diretoria de qualquer entidade nossa que não se pense a presença de mulheres, que não se pense a diversidade regional, né? E que não se pense a diversidade étnico-racial, né? Que não se pense a presença, né, de pessoas, ou pelo menos que não se censure a presença de pessoas trans, homossexuais, etc., né, que nunca foi um problema, na verdade, na nossa área. Né? A gente há de dizer isso. Né? E os homossexuais sempre tiveram uma presença bastante destacada na área. Né? Porque, nós tivemos grandes nomes da nossa área que foram publicamente homossexuais, né? Ou que foram homossexuais no armário também, quem sabe. Né? Mas nós tivemos muita gente que assumiu publicamente, o que não significa que tenham levado essas questões para a reflexão, nem tenham levado essas questões para como temática. Né? Quer dizer, muitos deles, inclusive, julgavam que isso não era pertinente, não era adequado, né? E muitos não achavam, né, que isso era uma temática que os historiadores deveriam levar a sério. Né? Quer dizer, as questões da sexualidade eram uma questão privada e a história trata de coisas públicas. Né? Então, só quando a história tornou-se história da vida privada, história das mulheres, né? Ou seja, quando as feministas, na verdade, deram um exemplo de que a história, né, tinha que sair do espaço público e vir para o interior da casa, né? Como a nossa Michelle Perrault fazendo uma história dos quartos. Seria um escândalo, em um dado momento, você pensar que a história entra nos quartos e que a história entra debaixo dos cobertores, edredons, etc., vai para a cama, né? Quer dizer, na verdade, a história é uma coisa séria, de homem sério, do espaço público, né? Ou seja, é uma história majoritariamente política, depois uma história majoritariamente econômica, né? Que era tanto a economia como a política, espaço privilegiado dos homens brancos, né? De classe dominante, né? E claro, né?
que mesmo que fossem heterossexuais, homossexuais, jamais queriam isso, né? A gente sabe até hoje como na política ainda há uma dificuldade, né, que nós estamos finalmente vencendo, né, dos políticos se anunciarem homossexuais, né? O governador do Rio Grande do Sul, um homem conservador, né, um homem de direita, né, se anunciou homossexual, anda com o marido para cima e para baixo nas cerimônias sem grandes problemas, né? Então, assim, são mudanças do nosso tempo, né? Então, acho que a nossa associação, ela também passou, ela é um pouco, né, quer dizer, uma associação que esteve preocupada durante muito tempo com a publicação de revista, uma revista por escrito, né? Uma revista impressa, né? Que depois teve que passar para revistas digitais, né? Uma revista de ensino de história, que era uma coisa que não existia na associação, né? E que hoje começou praticamente na minha gestão, né? A criação da entrada da AMPU nas redes sociais. Né? Quer dizer, eu me lembro que foi um aluno do Rio de Janeiro, uma pessoa que se ofereceu para fazer essa entrada da AMPU nas redes sociais, porque, a começar do presidente, era um absoluto analfabeto nesses termos, né? E o nosso secretário não queria nem saber disso, né? De ter ainda mais esse trabalho de alimentar redes sociais, né? Então, foi na minha gestão que começou precariamente, né? E que a partir da gestão do Benito foi-se, né? E claro, na gestão da Márcia, até pelas condições né? Pela questão da pandemia, isso, né? Se tornou como se tornou para a própria universidade, né? A própria universidade brasileira descobriu as potencialidades da internet graças à pandemia, né? Um acontecimento histórico que mudou completamente a nossa relação com as redes, né? A gente não estaria fazendo essa entrevista aqui dessa forma, né? Você viria me encontrar, a gente iria ser presencial, você vinha a Natal ou ia a Caicó para essa entrevista acontecer, né? Estaria sendo gravada aqui, né? Então, assim, mudou rapidamente, né? Em poucos anos, 2, 3 anos, houve uma mudança. A AMPU, né, entrou com uma sociedade, né, de teoria e história da historiografia, também teve que, né, acessar as redes, transformar as redes quer dizer, inclusive por causa da conjuntura política que vivemos, né? Onde a gente teve que enfrentar publicamente as versões da história, né, que circulam nas redes sociais. De repente, os historiadores descobriram, né, que eles não tinham mais o monopólio da elaboração de versões sobre o passado, né? Quer dizer, gente amadora, inclusive, né? Gente sem nenhum preparo, né? Mas com preparo de manipulação de imagens, né? Da elaboração de narrativas, né? Se tornaram grandes sucessos nas redes, né? Lendo a história, apresentando as versões mais, né, deturpadas, mais enviesadas, né, do ponto de vista ideológico, que todos têm viés ideológico, né? Mas essas eram escancaradamente ideológicas, né? Então, assim, literalmente, os historiadores tiveram que se virar, né, e estão tendo, né, para competir. Né? Nós temos um mercado aquecido, né, de memória histórica, de narrativas históricas, né? Um mercado extremamente aquecido, né, de elaboração de produtos históricos,
e que a própria Ampul teve que entrar nisso, né? Ela teve, de uma certa forma, encabeçar um enfrentamento, inclusive político, né? Quer dizer, nós vivemos os últimos do governo Bolsonaro, os historiadores, os professores de história, principalmente, foram assediados politicamente, foram atacados na sala de aula, né? Foram, inclusive, né? Suas versões da história questionadas, né? Então, a Ampul teve um papel importante de enfrentamento nesse momento, né? Como vem tendo sempre. A Ampul tem um papel muito importante, né? Antes de mais nada, um papel de nos agregar, de fazer a gente se encontrar, né? Eu sei da importância que a Ampul teve na minha trajetória, né? Dos simpósios nacionais, para me tornar um historiador nacional, um historiador conhecido, até internacionalmente, porque também a Ampul traz pessoas, né, historiadores de outros países que nos conhecem, que conhecem a nossa produção, né? Então, os simpósios nacionais têm uma importância muito grande, não é? Assim como os regionais têm, né? Então, na verdade, o historiador vive se encontrando porque vive discutindo as regras do próprio ofício, né? A história não tem regras fixadas ad eternum, definitivamente. A historiografia, a escrita da história, o ensino de história, está sempre em discussão. Nunca está acabada a discussão em torno do que é um texto de história, o que é um bom texto de história, ou o que é uma boa aula de história, ou qual é o currículo adequado, ou quais são os temas históricos, quais são os documentos históricos, né? Que uso se fazer deles, né? Quer dizer, o papel do próprio ofício, o papel social do ofício, nada disso está estabelecido, a gente vive discutindo isso. Por isso a gente precisa se encontrar. A gente se encontra para disputar essas coisas, né? E para estabelecer consensos mínimos em torno, né, desses temas. Perfeito. Muito bom, Durval. Muito bom mesmo. Assim, uma das coisas que eu mais gosto nesse projeto aqui é que a gente pensa as perguntas, né? E, claro, não tem ideia do que vem na resposta, e você, de uma pergunta, assim, que você foi por um caminho, contou a história, assim, para quem vai acompanhar, ou para quem vai ler depois dessa entrevista, contou muito da história da Ampul, da Sociedade Brasileira de Teoria, dos contextos específicos pelas quais passaram, e também pelas mudanças, assim, significativas que aconteceram nos últimos anos. Esse século, você passou por pontos importantes, assim, né? Eu acho que o fato de você mencionar que você foi o primeiro historiador, assim, fora do eixo, propriamente, ou ligado diretamente ao eixo sudeste, que ocupou em 2009, quer dizer, não faz tanto tempo assim, e faz a gente pensar, acho que é uma coisa para a gente pensar, e como você colocou, essas associações vêm se repensando nesse sentido sobre a diversidade. Ela não é só assim, um nome diferente, ela não é só simbólico, é uma diferenciação prática de ponto de vista mesmo, né? Então, nossa, eu adorei a resposta, ficou de fato interessantíssima para a gente. Bom, vamos aproveitar esse intervalinho aqui agora para apresentar um vídeo institucional, como nós falamos no início. Essa temporada desse projeto comemora os 50 anos do curso de História do SERES, né? Estamos aqui em festa no curso, e para mostrar um pouquinho mais sobre a história desse curso e sobre o que vem sendo planejado, a gente exibe agora esse vídeo e a gente volta daqui a pouquinho. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá para cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças
graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Voltamos, então, e agora eu queria colocar mais uma pergunta para o nosso convidado aqui desse primeiro programa, o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Quero trazer uma pergunta que envolve algo que já foi mencionado, inclusive, nas respostas anteriores, mas que é um assunto permanente para a gente também, que é o ensino de história, né? O ensino de história e os contextos, assim, sobretudo o nosso contexto agora de esse presente mais imediato, né? E aí eu queria colocar duas perguntas, assim, né? Do teu ponto de vista, Durval, né? O que precisa ser dito numa aula de história aos estudantes hoje, assim, de modo geral, em toda e qualquer aula de história, né, em todos os níveis, e também sobre o currículo, né? O debate que você já mencionou um pouquinho também sobre os currículos, né? Um bom currículo, ele não pode abrir mão de quê, assim, prioritariamente hoje? Eu acho que esse tipo de pergunta, ele leva a uma reflexão, antes de mais nada, né, sobre essa ideia da existência de um currículo único, né? Eu acho que o país do tamanho do Brasil, com a diversidade regional, a diversidade de realidades sociais, né, raciais, de gênero, né, quer dizer, culturais, eu acho que deveria se questionar vivamente a ideia desses currículos genéricos, né, para todo o país. Dizer, no meu modo de entender, né, os currículos deveriam ser fixados, talvez, pelos estados, né, a partir da realidade de cada contexto de ensino. Né? Aquilo que se discute, por exemplo, com a chamada educação contextualizada, né? Quer dizer, que é toda uma discussão levada aqui no Nordeste pelos movimentos sociais, né? E que muitas vezes eu não gosto dessa discussão, que na verdade tem uma abordagem regionalista, né? É uma abordagem regionalista, né? E essa ideia de uma educação que vai ensinar o povo a conviver com a seca, né? Que é, em grande medida, uma determinada imagem, inclusive, do Nordeste, que é reproduzida. Mas eu acho importante essa ideia da educação contextualizada. Não é? Quer dizer, claro, em termos de a gente está pensando no currículo. Então, para mim, os currículos mais gerais, eles já tinham que ter diferenciações, pelo menos regionais. Né? Por quê? Porque a realidade da história do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, completamente diferente da história da Bahia, da história de Pernambuco, da história do Pará, da história de Mato Grosso. Né? Nós somos né? Quer dizer, e, na verdade, quase sempre isso vem sendo solucionado pela introdução dessas cadeiras de história local ou de história regional. Né? Por exemplo, na minha graduação, nós tínhamos uma disciplina de história do Nordeste. Né? E eu me lembro que quando veio, né, a missão do MEC para reconhecer o meu curso, eu fui um aluno que participou da comissão. Né? E eu fiquei indignado porque um dos professores, eu não me lembro mais quem, né, questionou o que a gente estudava em História do Nordeste. A História do Nordeste já era História do Brasil. Para que estudar a História do Nordeste? Eu fiquei indignado. Né? Quer dizer, a ideia de que o Nordeste e o Brasil era a mesma coisa. Né? Então, assim, eu acho que sim, existem especificidades mesmo. Né?
das histórias regionais, né? Os currículos não deveriam ser idênticos, né? É claro que, ao mesmo tempo, tem que ter elementos comuns, inclusive esses elementos novos, não é? Que é uma história américo-centrada, né? Uma história que dê mais atenção à África, né? Que dê a importância que a África tem na nossa história, né? Que, inclusive, a Ásia tem na nossa história, afinal de contas, nós temos uma relação com a história lá da descoberta da Índia, né? E todo aquele momento da história, a gente tem uma relação, né? E a partir de um determinado momento, começo do século XX, por exemplo, os japoneses desembarcam em grande quantidade no Brasil, né? Os libaneses, os sírios, os turcos, né? Os palestinos. Quer dizer, nós temos, pelo menos, que ter um conhecimento mínimo, né? Dessas histórias, né? Agora, em termos de aula, né? Eu acho que o raciocínio continua. E quando um professor vai dar uma aula, ele tem que saber minimamente para quem ele está falando, para que contexto ele está falando, né? Você dá aula com uma escola pública localizada na periferia, é diferente de você dar aula para a escola para o salesiano. Você dá aula para uma escola, né, confessional, que só recebe gente de classe média alta, né? Eu acho que o currículo não pode ser o mesmo, né? Ou seja, o currículo transformado em aula, transformado, né, em... Quer dizer, por quê? Porque eu acho que o professor tem que atender à demanda de quem está na sua frente, né? Quer dizer, o sucesso, eu acho, do ensino de história tem muito a ver com essa conexão com as histórias das pessoas que você tem à sua frente, né? Quer dizer, o professor não vai... Eu acho muito difícil uma pessoa que se interessa, né, por determinados temas históricos muito distantes de sua realidade, né? Um menino que mora na favela, né? Quer dizer, o Egito antigo é uma coisa tão esdrúxula, tão bizarra para ele, pode até interessar por isso, pela bizarrice, pela curiosidade, né? Pela diferença, né? É quase uma coisa extraterrestre para esses meninos, né? Então, assim, mas coisas muito mais interessantes, coisas muito mais próximas, né? A história do hip hop ou da música que ele escuta, né? Ali na favela, a história do samba, né? E a própria história, evidentemente, do povo negro do Brasil, dos indígenas, dos nordestinos, né? As pessoas que formam aquela população, né? Então, assim, quer dizer, dar aula no Colégio Natal não pode ter o mesmo currículo de alguém que dá aula em Pau dos Ferros, né? Que dá aula em Caicó. São contextos diferentes, né? São histórias diferentes, né? Contar a história da família ao Maranhão, né, vai interessar muito pouco as pessoas do Seridó, né? Quer dizer, e, claro, a história do Seridó não pode ser só a história das famílias importantes do Seridó, como durante muito tempo foi, né? Quer dizer, tem que se contar a história, né, dos pobres do Seridó, né? Dos negros no Seridó, dos indígenas que formam grande parte da população do Seridó, né? A maior parte de quem se diz branco do Seridó tem tudo cara de índio, né? E não tem nem consciência disso, né? Ou seja, e o professor de história tem que fazer isso cair na real. Ei, moço, seu cabelo liso aí não é liso porque você é europeu, é porque você é descendente, né, da população originária, que tem um cabelo lisíssimo, brilhante, né? Quer dizer, esses seus olhos puxados não é nenhuma descendência oriental, né? É indígena, né? Então, assim, olhar para quem está à sua frente, né? Fazer minimamente, né,
Então, a primeira semana, escutar aquelas criaturas, de onde elas vêm, de onde vem sua família, o que fazem, etc., para montar as aulas que interessem, né? Quer dizer, talvez uma história da agricultura interesse muito mais que uma história da indústria em dadas regiões, né? Uma história do comércio seja muito mais pertinente do que, né, uma história da ciência e tecnologia, que em outro lugar pode interessar. Né? Então, assim, eu acho que tem que se conectar. Né? Da mesma forma que lá na infância você começa a perguntar à criança que ela conte, que ela vá saber a história da sua rua e do seu bairro, né? A gente tem que continuar depois conectando essas pessoas ao seu entorno, claro, ao Brasil e ao mundo, porque hoje os processos são todos globais. Aliás, nós nascemos como país no começo do processo de globalização. A globalização começou ali nos anos 80, quando essa palavra, em grande medida, se generalizou. Né? Mas a chamada mundialização, né? As chamadas grandes navegações, é o começo da globalização. Né? Inclusive, a globalização não apenas de humanos, a globalização de produtos da flora, da fauna, né? Quer dizer, os bichos saíram dos seus lugares e se espalharam pelo mundo. Né? A vaca foi globalizada. Né? A vaca foi globalizada. Né? Quer dizer, a banana foi globalizada, o café, a cana não era nativa daqui. Né? A cana foi uma transplantação asiática que foi aclimatada nas ilhas do Atlântico, que depois pulou para a América. Né? Então, assim, o café que fez nossa riqueza vem lá do Oriente. O café não é nativo da América. Né? Por outro lado, a mandioca e o milho é a nossa contribuição para o mundo. Né? Né? Quer dizer, podemos fazer histórias que interessem efetivamente as crianças, né, as pessoas. Quer dizer, não essa história... quer dizer, o grande problema é que o ensino, hoje, ele é, né, incorretamente determinado pelas avaliações que vão ser feitas. Ou seja, não é o contrário. As avaliações não avaliam o currículo que está sendo efetivado, mas são as avaliações que têm o poder de definir o que vai ser ensinado. Então, o Enem hoje repercute sobre todo o ensino médio. O ensino médio ensina o que o Enem pede. Então, as provas do Enem definem o que vai ser, né, ensinado, como do ENAD, né? Ou seja, todas as provas vão definindo o que é ensinado. Se faz, inclusive, cursinhos para isso. Né? Então, é uma inversão, é uma total inversão de valores. Você não avalia o que está sendo ensinado, mas a avaliação é que define o que está sendo ensinado. Né? Então, assim, isso já era na minha época. Na minha época, quando eu dava aula de ensino médio, o vestibular definia. O grande sucesso de um professor de cursinho é quando ele acertava a questão que caía no vestibular. Né? Ele era coroado. Né? Quer dizer, eu que acertei algumas vezes, era um gozo pessoal e coletivo. Você acertar uma questão. Né? Eu me lembro, por exemplo, a primeira questão que eu acertei é o famoso triângulo colonial, latifúndio, escravidão, né, e monocultura. Né? Inclusive, lá tinha um gráfico, o triângulo, o mesmo que eu tinha feito no meu exercício. Gente, nunca fiz tanto sucesso como naquele ano. Né? Era parabéns de diretor de colégio, né? Quer dizer, você era uma estrela, quase de rock and roll, porque tinha acertado. Quer dizer, era uma total inversão. Quer
Quer dizer, isso já vinha acontecendo, né? E acho que aumentou muito com o Enem, né? É interessante porque o Enem pautou certas coisas que não se vinha pautando, né? No ensino de história, né? Quer dizer, mas é uma deformação, porque como o Enem é hoje, né, uma avaliação nacional, justamente ele retira essas particularidades regionais, né, locais, que o ensino deveria ter, né? É uma boa aula de história, é uma boa narrativa, né? A aula de história, né? É uma narrativa, uma aula é uma narrativa tanto quanto um texto de história, né? Uma aula tem que ter um problema, uma aula tem que ter uma questão, né? Quer dizer, quando você começa uma aula, você tem que saber onde você quer terminar. A aula de história não pode ser uma viagem, né, perdida, né? Não pode ser, né, uma aventura, né? Grande Sertão Veredas não dá muito aí, né? Quer dizer, você tem que minimamente ter, né? Você não precisa fazer aquele plano de aula escrito, você tem que ter um planejamento, você tem que saber onde você começa, onde você quer chegar. Senão o aluno faz uma pergunta, você se perde e nunca mais volta. Não é? Então, assim, é uma narrativa, né? E como narrativa tem que ter começo, meio e fim, né? Quer dizer, tem que ter um problema, né? Quer dizer, uma aula de história não pode ser simplesmente dar um conteúdo, né? Pode ser isso. Eu não vou dar a Revolução Francesa pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem que ser apresentada a partir de uma questão. E uma questão que interesse ao presente e que interesse aos alunos que eu tenho na minha frente. Né? O que ainda pode ser discutido a partir da Revolução Francesa? Tanta coisa. Né? Vocês viram o rebu que deu a abertura das Olimpíadas. Né? Que foi o quê? Uma versão da história da França. Como sempre. A história tem tal centralidade na narrativa nacional da França que você vai fazer uma Olimpíada, a única coisa que você pode fazer na abertura da Olimpíada de Paris é uma história da França. Não é? Foi uma história, não é? Absolutamente transgressiva da França, mas foi uma história. Não é? Uma história que tentou, né, ser uma história dessa França multiétnica, multinacional, né, inclusiva do ponto de vista de gênero. Né? Ora, quer dizer, uma abertura das Olimpíadas onde você tem 10 estátuas de mulheres sendo erguidas. Quer dizer, 10 mulheres monumentalizadas, que é o papel da história. Né? Monumentalizar 10 criaturas, a abertura das Olimpíadas. Né? E o mais interessante, né, é que, pela primeira vez, você fazia uma narrativa da história nas ruas, né? Uma história das ruas, né? E uma La Vie en Rose. Quer dizer, a história da Espanha, da França em rosa. Né? Quer dizer, uma história em rosa. E começa nada mais, nada menos com a apresentação, né, da cantora transgressiva por excelência, né, com seus pompom rosa. Lady Gaga, né, é a narradora inicial da história, né, que termina com Céline Dion, a mulher da síndrome de pessoa rígida, cantando, né, uma música de Edith Piaf. Né? Então, assim, depois de você passar por uma cantora negra malinesa, né? Então, é uma história da França. Né? Quer dizer, as pessoas ficavam dizendo quem é aquela figura que está correndo com a tocha por toda Paris? Era simplesmente Joana d'Arc. Né? Era a Joana d'Arc que correu com a tocha durante toda a cerimônia. Né? Quer dizer, então, assim, né? Apareceu Calcutta de Notre Dame, né? O fantasma da ópera,
né? Quer dizer, uma história da cultura francesa, uma história, inclusive, dos mitos, né? Das figuras mitológicas e literárias, né? Da França. Aquele trecho em que, né, da Biblioteca Nacional, as pessoas namorando a partir dos títulos dos livros dos grandes nomes da literatura francesa, né? E o mais interessante, né? O desfile se deu no Rio, né? Quer dizer, um percurso, um discurso ao longo do Rio, né? Quer dizer, completamente diferente, não foi parado, não foi num lugar cercado, numa arena, né? Mas foi um percurso no tempo e no espaço, né? Que é a historiografia, né? Então, assim, por quê? Porque a França tem essa centralidade da história, né? Não se esperaria, talvez, isso na Rússia ou na China, sei lá, né? Abrir fazendo isso, né? Então, eu acho que uma história, né? uma boa aula de história é aquela que é uma narrativa adequada a um contexto, né? Um contexto social, cultural, regional, né? Sem deixar, evidentemente, de conectar isso ao mundo, né? Aos processos mais gerais, né? Sem os quais a gente não entende esse local, não entende esse regional, né? Mas é isso. Sim, sim. Você falou em algum momento sobre uma aula que interessa a quem está assistindo, né? Falou mais de uma vez e deu o exemplo também agora das Olimpíadas, né? Da história, da sala de aula, de uma aula ser uma narrativa, uma história para ser contada, tendo o caso da Olimpíada como exemplo e tal, né? E do papel da história em reivindicar certos espaços, certas visibilidades, né? A próxima pergunta vai muito nessa direção também, Durval. Eu acho que você vem falando desde o início da entrevista sobre isso, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais, porque me aguçou, né? Você falou sobre isso, sobre esses espaços abertos na Olimpíada, que são espaços a serem abertos nos currículos, na sala de aula, sempre levando em consideração também o diálogo com quem está ali diante daquilo, está assistindo, quer participar daquele discurso também, né? E falando um pouquinho sobre essa abertura, então, desse discurso histórico ou historiográfico, para ficar mais preciso. Queria falar um pouquinho sobre isso, né? Preconceitos de gênero, preconceitos que envolvem sexualidade, violências que envolvem sexualidade, raça, classe, etnia, enfim. A historiografia vem se abrindo, né, cada vez mais para falar, pelo menos a nossa aqui, vem se abrindo cada vez mais para falar sobre isso, sobre esses espaços. Mas ainda, como você disse, tem um caminho ainda a ser percorrido, né? Ainda não é suficiente. E, conhecendo as suas pesquisas, eu queria te ouvir um pouquinho também nesse sentido. Para além dessas diferenças que a pouco ganham espaço, com muita luta e com a participação dessas pessoas, dessa diversidade de pessoas na historiografia, como é que você olha, assim, o que ainda falta? Você acha que a gente consegue ver os afetos representados, os diferentes afetos representados, as dores, elas ganharam espaço, ou a gente continua ainda contando uma história dos vencedores, assim, de vitórias e de um mundo sem dor, porque são essas pessoas grandiosas e distantes de quem está diante de uma aula de história, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis de romper, né, com a colonização que nós sofremos, inclusive do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista mental, né, porque a colonização não foi apenas uma colonização econômica ou política. Nós tivemos uma colonização mental, epistêmica, né? E aí uma das coisas mais difíceis é romper com essa centralidade da racionalidade, da razão entendida como os europeus entenderam razão, né? Como os europeus definiram razão, definiram racionalidade, definiram ciência, né? Definiram verdade, né? Ou seja, nós ainda temos uma grande dificuldade, sendo um país de grande influência, né, de povos indígenas, de povos africanos,
em que a centralidade do corpo, dos afetos, dos sentimentos, dos gestos, das danças, dos ritos, não é? Quer dizer, das emoções, do sagrado, não é? É central. Então, assim, nós ainda temos resistências no interior da historiografia, né, de trazer isso, uma forma de pensar a história, uma forma de praticar, de escrever, de ensinar a história, né, que leve em conta essas dimensões que são tão constitutivas de nós. Quer dizer, o que explica o preconceito dos historiadores com o carnaval, o preconceito dos historiadores com a música popular brasileira, que é uma das coisas melhores que nós produzimos. Nós somos identificados no mundo inteiro por nossa música popular. É o nosso produto de exportação. A Casa do Brasil em Paris faz um enorme sucesso, vive entupida de gente por causa da música que toca lá. Os bebum de todos os países querem ir lá dançar ao som de nossa música, né? Quer dizer, eu assisti isso várias vezes. Fora do Brasil, a música brasileira né? Quer dizer, que fala de quê? De nossa dimensão poética, afetiva, emotiva, não é? Sentimental. Nós temos uma das músicas mais sentimentais, mais emotivas, né? Tem uma frase maravilhosa, não é? Que diz que na música brasileira tem expressões para todos os sentimentos. Tudo que a gente sentir tem uma música para a gente ouvir. Não tem nada que a gente sinta ou viva que não tenha uma música correspondente para a gente ouvir no Brasil. Não é? Então, assim, o preconceito, não é? No Brasil com as festas, o preconceito com a alegria. Não é? Nós temos uma academia que cobra seriedade no Brasil, que pensa que ciência é uma coisa séria, né? Carrancuda. Não é? Quer dizer, teoria é uma coisa seríssima. Né? Teoria da história é uma coisa seríssima, não se pode brincar com teoria da história. Né? Quer dizer, nós não tínhamos até recentemente uma história da saudade, um sentimento que nos constitui, né? Um sentimento trazido pelos nossos colonizadores. Nossos colonizadores nos colonizaram com sua saudade, porque foi a primeira coisa que eles trouxeram, foi a sua saudade. Desembarcar aqui cheios de saudade do lugar deles, né? Quer dizer, querendo se ver livre daqui o mais rápido possível, né? Enriquecer e voltar para lá, para as suas saudades. Né? Quer dizer, nós não... quer dizer, o futebol, o preconceito da academia com o futebol. Não é? Outra coisa que nós éramos, até bem recentemente, né? Os melhores do mundo. Não é? Não somos mais, mas éramos. Não é? Quer dizer, e uma das poucas brechas de ascensão social dos negros, dos pobres, no Brasil. E por isso o preconceito. É muito claro. O preconceito com o carnaval é racial. O preconceito com o futebol é racial. Não é? Ou seja, por quê? Porque eram áreas onde os negros se destacavam. Como temos preconceito com o atletismo, porque são os negros que se destacam. Não é? A Zelita adora tênis. Não é? Enquanto não aparecer um negão arrasando no tênis. Quando aparecer, não é? Quer dizer, já tem no tênis feminino. As irmãs Williams, não é? Quebraram completamente esse paradigma. Né? Como a ginástica, que era uma coisa de branco, e agora
as pretas estão com tudo na ginástica olímpica. Não é? Ou seja, então, por isso a extrema-direita está tão... Não é? Está se fortalecendo no mundo, porque eles estão sentindo que o mundo branco, né, separado deles, pretensamente superiores, está naufragando, né, naquilo que eles chamam de multiculturalismo. A guerra cultural é contra justamente isso. Não é? Quer dizer, ora, isso tem que chegar na historiografia. Né? Isso tem que chegar na historiografia. Quer dizer, e eu acho que está chegando na historiografia. Está chegando à medida que nós temos negros chegando na historiografia como professores, né? Que nós temos homossexuais assumidos, né? E que querem trazer essa temática, não querem fugir dela, não estão no armário academicamente, porque a gente tinha um monte de colega homossexual assumido na vida privada, mas no armário, do ponto de vista acadêmico. Não é? Quer dizer, nós tínhamos os transexuais, né? As populações, né? Indígenas chegando, vão poder falar de si mesmos. Os indígenas vão poder contar a sua história, contar a história a partir do ponto de vista deles, né? E não dos portugueses. A gente sempre contou a história do ponto de vista dos portugueses. Né? Então, assim, daí a nossa dificuldade de produzir uma história olhada da América. A gente faz uma história olhada da Europa. Né? Quer dizer, como é que a nossa história começa? Né? Com a esquadra de Cabral se aproximando das nossas costas e dizendo, né? Monte Pascoal, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz. Aí eles se aproximando. Né? Quer dizer, é uma história. Aí você vai ler Capistrano, é o quê? Os portugueses entrando no sertão, né? Desbravando o sertão. É sempre um olhar de fora para dentro. Né? A história do sertão é essa história de pessoas de fora que vão devassar o sertão, que vão conhecer o sertão. Não é de dentro para fora. Não são os sertanejos contando a história, né? A chegada desse povo estranho e fedorento vindo da Europa, com cheiro de peixe e maresia, né? O budum tão grande que os índios sentiram de longe, quando a esquadra se aproximou, né? Quer dizer, é o contrário, né? Então, assim, ele surpreso que os índios nadando na água, eles que testavam água, eles tinham um problema com água. Como é que esse povo vive nu, né? Nadando o tempo todo, feliz, né, da água, brincando, né? Então, assim, eu acho que você tem, né, quer dizer, uma historiografia que tem que se abrir para o nosso ethos, né? Se é que existe isso, né? Mas existe um jeito brasileiro de ser, né? Com todas as suas diversidades, mas existe. Nós somos identificados onde a gente vai, do exterior. As pessoas sabem que, né, e até esperam que um brasileiro seja de determinadas formas. Né? Mas você vê, por exemplo, o desfile novamente da Olimpíada, um dos barcos mais animados, quase que vira, era com a delegação brasileira, com aquela roupa horrível do Riachuelo. Aquela coisa horrorosa que a Riachuelo fez, né? Quer dizer, com as bordadeiras, orgulhosamente, que a nossa governadora levou até a máquina de costura para Paris. Então, assim, está fazendo o maior sucesso aqueles bordados nas costas, que é a única coisa bonita que tem no uniforme, né? Quer dizer, aquelas calças são horríveis, né? Mas eram animadíssimos. Foi um acontecimento quando apareceram, todo mundo aplaude, né?
e os brasileiros que estão na orla fazem um barulho, uma bagunça que chama a atenção de todo mundo. Então, nós temos um jeito, né, que tem que aparecer na nossa maneira de fazer ciência, na nossa maneira de nos contar, de contar a nossa história, de fazer antropologia no Brasil, de fazer ciências sociais no Brasil, de fazer filosofia no Brasil. Não é? Quer dizer, nós não podemos, nós não somos alemães, nós não podemos fazer filosofia e pensar como os alemães, porque nós somos alemães. Não é? Não somos alemães. Não é? Não somos franceses. Não é? Não somos franceses. Nós não vamos fazer história como os franceses fazem. Né? Embora a gente viva imitando os franceses. Né? Mas nós não somos franceses. Né? Às vezes a gente vai fazer igual os franceses e faz uma coisa completamente diferente que fascina os próprios franceses. Né? O que a gente faz com eles. Né? Por exemplo, a nossa capacidade de misturar coisas que não se misturam. Lá na Europa não se mistura. Aqui a gente faz uma salada, uma feijoada, não é? Teórica, não é? Pessoas que não se aproximam lá, não é? Aqui a gente aproxima, né? Lê da nossa própria forma. Né? Nós fazemos uma historiografia de muito boa qualidade, né? Mas ela precisa, né, perder esses preconceitos em relação a determinados temas. Né? A centralidade do corpo. Nós somos uma sociedade onde o corpo tem uma centralidade enorme por causa da nossa formação nada puritana. Os portugueses não eram propriamente puritanos. E, nesse sentido, Freire tem toda a razão. Os portugueses não eram os alemães, nem os ingleses. Os portugueses conviveram 700 anos com os árabes, né? Quer dizer, com os judeus, quer dizer, com os ciganos. Quer dizer, os portugueses depois foram para a África, foram para a Ásia, foram para a América, encontrar gente nua, vivendo, né? Vivendo sem o menor problema e pudor. Né? Então, assim, nós somos produtos das sociedades africanas. Né? Muitas das mulheres, várias culturas africanas, as mulheres andavam com os seios nus, isso não é o menor problema. Né? Quer dizer, então nós não somos isso. Né, o calvinismo fracassou aqui. O calvinismo até pode ter dado certo em algumas áreas dos Estados Unidos, mas aqui ele fracassou. Né? Aqui é catolicismo, a gente sabe o que é catolicismo. Né? O que os padres, inclusive os papas, faziam nas sacristias, né? Os confessionários. Então, nós não somos. Né? Inclusive, se faz a história da moral da igreja brasileira, é um problema. A qualidade moral do nosso clero sempre foi um problema. Como continua sendo dos nossos pastores, dos nossos padres, né? Problemas morais gravíssimos. Né? Então, nós somos uma sociedade da centralidade do corpo e, portanto, da sensualidade, do sentimento, dos afetos. Né? E aí, como é que a gente vai continuar fazendo uma história onde o corpo está ausente, onde os sentimentos estão ausentes, os afetos estão ausentes, onde o desejo está ausente, onde a libido está ausente? Nós somos vistos no mundo inteiro como um povo erótico e libidinal por excelência. Né? Até porque temos uma narrativa histórica fundacional, como a de Freire, que coloca isso no centro. Né? A narrativa freiriana, que não por outro motivo ficou mundialmente conhecida como a versão da nossa história, coloca a sensualidade, a sexualidade, a corporeidade, né? No centro da nossa história. Né? Então, assim, a gente não tem, quer dizer, tem coisa menos relacionada com o Brasil do que aquela historiografia absolutamente abstrata, conceitual,
né, que se produziu num determinado momento no Brasil, ainda com o nome de materialismo histórico, o que era mais engraçado, que era um materialismo sem matéria, né? Um materialismo que o que menos tinha ali era matéria, porque carne é matéria, corpo é matéria, lágrima é matéria, não é? Riso é matéria, não é? Quer dizer, dores, sofrimentos são materiais, não é? Quer dizer, o materialismo que era... os sujeitos eram conceitos, eram inteléquias, né? Materialismo e os sujeitos históricos eram o proletariado, o campesinato, a aristocracia, a burguesia, o modo de produção, o capitalismo, né? Coisas absolutamente abstratas que existiram, mas vividas por pessoas. O proletariado eram pessoas concretas muito diferentes entre si. E muito diferente do proletariado europeu, que era o que as pessoas tinham na cabeça. O nosso... Aí ia fazer a história do proletariado, era a história da falta. Faltava isso, faltava aquilo, faltava aquilo outro, e não dizia o que tinha. Né? O que era que tinha o nosso proletariado? Né? Ele tinha uma cor diferente, ele tinha culturas diferentes, forma de sentir diferente, de pensar diferente, se organizar diferente. Né? Quer dizer, ele tinha várias coisas. Aí fazia a história da falta, porque copiava, porque se, né, comparava com um modelo europeu de proletariado. Né? Quer dizer, a burguesia, que é a burguesia no Brasil, né? Muito específica, muito própria, uma burguesia colonizada, né? Culturalmente, politicamente, economicamente dependente. Né? Assim, essas categorias, né, elas são encarnadas por pessoas concretas. Né? E aí não se falava dessas pessoas, a história era a história de categorias. Né? Uma história que reduzia muitas vezes o sujeito a estatísticas, a gráficos, a barras, né? Quer dizer, criando sínteses, generalizações, né? Quer dizer, faziam história da violência e o que menos o que tinha era violência. Faziam uma história da violência, você lia a história da violência, não tinha um respingo de sangue quando você terminava. Da mesma forma que se fazia uma história da Segunda Guerra Mundial e você saía com avental limpo. Né? E saía o quê? Saía sem saber o drama humano que é uma guerra. E é isso que o historiador e o professor de história tem que ser capaz de transmitir ao aluno. O drama que é uma guerra. Né? Uma guerra não pode ser reduzida às suas escaramuças diplomáticas, políticas, aos seus determinantes econômicos, né? Porque você legitima a guerra. Você justifica a guerra. E você transforma ela num episódio épico. Não é? Quer dizer, você transforma uma carnificina, como o cerco de Stalingrado, numa coisa épica. Não é? Quer dizer, uma guerra que morria, às vezes, 30 mil pessoas numa batalha. Não é? Quer dizer, então, as pessoas se transformam em cifras, em números, quando elas são pessoas, né? Elas são pessoas, gente, é um drama humano, cada morte ali é um drama para as famílias, né? Então, eu acho que é preciso não só que a história trabalhe com temáticas ligadas às sensibilidades, mas que ela pense que ela tem a função de atingir a sensibilidade das pessoas, de produzir a sensibilidade das pessoas, a subjetividade das pessoas. É para isso que a história serve. A história só serve para produzir subjetividades humanas. Ela não tem outra, né? Não tem outro objetivo. É produzir valores, né? É produzir sentimentos, é produzir concepções, né? Ideias, né? Conceitos sobre o mundo. Né?
Uhum. Perfeito, muito bom. Enquanto você falava, eu lembrei da Beatriz Nascimento falando que o brasileiro se nega a ser brasileiro, que ele quer ser europeu o tempo inteiro, de preferência francês. Ela diz isso enquanto você falava, ecoava a Beatriz Nascimento na minha cabeça. Mas também fico feliz de ouvir a sua fala, a sua resposta completa, porque eu vejo que todo o seu argumento vai no sentido de algo, você falando e eu pensando assim, eu tenho a impressão que isso está acontecendo. Eu acho que essas formas de representação tão assim desumanizadas da dor, das emoções, do sofrimento, estão sendo revistas porque tem pessoas diretamente implicadas, envolvidas com esse sofrimento, com as diferentes formas de sofrer, e isso tem aparecido. Assim, eu vejo que você falou muito de algo que parece que está acontecendo na historiografia. Parece que a gente consegue visualizar. Isso é bom, né? Isso é uma coisa boa. E a primeira vez que eu ouvi falar de uma história da saudade foi pelo seu trabalho também. De fato, não era um tema considerado, e é um tema, como você disse, fundador, né? Chega junto com a conquista, né? Os portugueses. É Né? uma das contribuições para a nossa subjetividade. Que era ignorado pela historiografia. Né? E num país que todo mundo já sentiu saudade, porque é um país de desterrados. De todos os países. Né? Um país de migrantes, imigrantes, né? Um país de escravizados, um país de expulsos da terra, né? De exilados. Né? Então, assim, um país cuja história, para a maioria das pessoas, é uma história de saudade. A saudade como uma companheira cotidiana. Né? Como contar a história dos nordestinos sem a saudade? Como contar a história dos sulistas sem a saudade? Desterrados na Amazônia, no Centro-Oeste. Né? Como contar a história de todos os imigrantes, os escravizados, né? Os expulsos da terra, os exilados? Quantos episódios no Brasil nós tivemos do exílio, né? De pessoas obrigadas a sair, desde o Joaquim Nabuco, lá no fim do 19, né? No Gilberto Freire, nos anos 30. Né? Quer dizer, só para dizer os famosos, e os exilados de 64. Né? Quer dizer, os exilados de Bolsonaro, Jean Willis, Márcio Tiburi. Né? A gente tem aí um livro de cartas entre eles, que é um documento da saudade que o exílio provoca. A desterritorialização, a desorientação. Um exílio provoca. Uma coisa é você sair porque você quer, outra coisa é você estar obrigado a deixar seu país, a deixar sua família, a deixar todos os seus vínculos ativos. Né? É verdade. Muito importante tudo isso, Durval. Mas, bom, para a gente fechar essa conversa ótima aqui, eu tenho uma última pergunta, a pergunta que também acompanha esse projeto desde o início, e eu não queria perder a chance de te ouvir. Eu queria te ouvir sobre, então, a gente está falando do século XXI, né? Como é que você olha? A gente olhando, então, acho que você deu várias possibilidades de resposta ao longo da entrevista, mas, assim, como você sintetizaria a ideia do que é a história, o que tem sido a história? Ou, se você quiser, uma expectativa do que você teria também, que você acha que seria uma boa proposta para a história ou para a historiografia nesse século? Como é que você avalia o que está acontecendo? Ou perspectivas que você tenha. E para finalizar mesmo, eu queria uma mensagem sua pelos nossos 50 anos, que você falasse um pouquinho né, para os nossos estudantes, aqui para nós, professores, enfim, falasse um pouquinho, uma mensagem assim, alusiva a esse aniversário que você está comemorando, abrindo aqui essa temporada com a gente. A historiografia, né, ela é uma das formas de a gente lidar com a nossa relação com o tempo, a nossa relação com a finitude, a nossa relação com a morte, né? Com a memória. A historiografia sempre continuará tendo importância, né? Ao lado de textos como a literatura, né? Ao lado de outras estratégias que nós humanos desenvolvemos para lidar com essa questão existencial fundamental que é a morte. A historiografia
foi inventada pelos gregos para lidar com esse drama que é o morrer, né? E para lidar com essa outra forma da morte, que é o esquecimento. O esquecimento é uma forma de morrer, né? Então, os gregos não queriam ser esquecidos. Os gregos das elites, né? Eles queriam ter fama, né? Eles queriam sobreviver na fama. Eles queriam que a fama os imortalizasse. Quer dizer, os humanos buscam formas de imortalidade. E a historiografia é uma forma de imortalidade, né? Lembre-se, lá no século XIX, né, os românticos usando e abusando da metáfora do túmulo, tumular, né? Do historiador como alguém que tira as pessoas do túmulo, que faz os mortos reviverem, que dá voz aos mortos, né? Que, por exemplo, reaparece lá em Michel de Certeau, a história como o discurso do morto, né? Como tendo uma relação com o morto, né? Benjamin, mostrando que a gente tem uma responsabilidade com os mortos, né? Que a gente não pode deixar os mortos morrerem, né? Quer dizer, estou lendo justamente uma autora, né, que vai falar dessa relação, dessa nossa obrigação, né, de dar sobrevida aos mortos, né? Então, assim, e claro, né, temos que escolher que mortos a gente quer dar sobrevida, sempre, né? Aí está a dimensão ética e a dimensão política do nosso ofício, né? Que mortos vamos escolher para dar voz, para, né, para reapresentá-los, né, para reinseri-los no presente, né, para, a pretexto deles, porque a história é um pretexto, é um texto prévio, a partir do qual a gente fala para o presente, a gente fala para os vivos, né? A gente usa na historiografia os mortos, mas para falar para os vivos, né? Quer dizer, os mortos é o nosso pretexto, né? Eles são nossos auxiliares nessa tarefa de interpelar os vivos. São os mortos interpelando aos vivos, inclusive responsabilizando eles, né, por aquilo que aconteceu com os mortos, né, não venha novamente a acontecer. Não é? Então, assim, aquela criatura, né, morta num campo de concentração, ele quer de nós, né, que a gente se responsabilize para que não haja no futuro novos campos de concentração e novas pessoas que vão morrer. Quer dizer, ele lá da sua tumba, não é, está olhando para a gente e nos responsabilizando. Né? Daí porque eu adoro, né, as discussões de Jacques Derrida em torno da noção de espectro. Né? Quer dizer, a historiografia é um saber espectral. Né? A gente está sendo olhado pelos mortos. Os mortos não estão mortos. Nesse aspecto, os nossos indígenas têm toda a razão. Os ancestrais não estão mortos. Os mortos ainda nos responsabilizam, ainda nos miram, né? Por baixo da viseira, né? Para usar a imagem lá que vem de Hamlet, né? Quer dizer, ainda o rosto do morto, mesmo encoberto pela viseira, ainda nos visa, ainda nos olha, ainda nos responsabiliza. Nós somos duplamente responsáveis, né? Por não deixar a morte deles impune e por não permitir que novas mortes como aquelas aconteçam no futuro, né? Mortes causadas pela injustiça, pela miséria, né? Mortes causadas pela violência, né? Ou seja, pelo genocídio, pelo extermínio, pelo ódio racista, pelo ódio, né? Contra as minorias, né? Contra as pessoas estrangeiras, contra os estranhos, né? Contra as mulheres. Então, acho que a historiografia tem futuro, e eu acredito que ela tem futuro, porque nós continuamos ainda, né, nós humanos sempre teremos um drama de sermos seres no tempo, de sermos seres, né, atravessados pela temporalidade, seres para a morte. Nesse aspecto, Heidegger tem toda a razão, né?
nós continuamos somos seres para a morte, somos seres, né, que tendemos, que justamente para não resultarmos no nada, né, temos que produzir alguma coisa, deixar alguma coisa de nós, né? E escrever história é uma bela forma, né, de não sermos nada, né? De termos sido alguma coisa, de deixarmos alguma coisa. Pelo menos é assim, inclusive, que eu vivo existencialmente essa profissão, né? Quer dizer, sei que eu vou morrer, mas, né, ao mesmo tempo espero ter deixado, né, deixar em algum momento que eu me vá uma herança, né? Alguma coisa para as novas gerações refletirem, né? Então, assim, eu acho que nós não devemos temer, mas, ao mesmo tempo, nós devemos saber que o futuro convocará os historiadores para outras tarefas, porque o futuro será diferente. Nunca se deixou de demandar por história. A história está nas redes sociais, a história está no TikTok, a história está no Instagram, né? A história vai mudando, mas os usos da história e os abusos da história continuam, né? Como acabei de mostrar, não se abre uma Olimpíada sem fazer referências históricas, né? Sem fazer-se uma narrativa da história, né? Inclusive gerando polêmicas, como, né, as pessoas confundirem, né, a representação, né, de uma festa pagã com a Santa Ceia. Né? Quer dizer, de repente, o deus do vinho, Dionísio, todo pintado de azul, todo cheio de uva, aparece no meio da Santa Ceia. Ninguém sabe como, né? Quer dizer, os ignorantes da história, evidentemente, né? Os que não leram nada de história, né? Que são, evidentemente, isso mostra que a gente continua tendo uma enorme, né, função social, pelo menos de conhecimento sobre o passado, né? De não produzir gente ignorante a ponto de não saber diferenciar Dionísio de Jesus, não é? Então, assim, é um despropósito completo, né? Então, assim, as pessoas que dizem que vivem lendo a Bíblia, mas que não têm a mínima ideia de que aquilo é um livro, né, histórico, que é um livro que tem versões, né, da história dos hebreus, né? Quer dizer, versões, inclusive, lendárias, mitológicas, né, sobre a origem dos hebreus. Eles acham que realmente o dragão existiu, né? Há quem acredite nas imagens, nas metáforas da Bíblia, né, são realidade, né? Então, assim, o homem vai passar no buraco da agulha, né? Ou seja, um completo desconhecimento, né? O camelo vai passar no buraco da agulha, né? Já que não leem a língua, tem uma visão literal da linguagem, não poética e metafórica da linguagem. Né? E para os historiadores dos séries, né? Dizer que, primeiro, é impressionante um curso de história que chega a 50 anos, né? No interior do Nordeste, né? Numa universidade que, durante muito tempo, foi apenas um pequeno apêndice da Universidade da Capital, né? Então, isso mostra, né, também todo o esforço de gerações de professores e de alunos para manterem, né, esse curso. E acho que, no contexto atual, um curso que passa a ter uma grande importância, uma responsabilidade de escrever uma história que tem a ver com essas vivências particulares, né, dessa área do país. Né? É preciso que o sertão se escreva. Né? O sertão,
quase sempre foi escrito por gente da cidade e por gente do litoral. O sertão quase sempre foi visto de fora. O sertão nunca foi visto de dentro, né, em grande medida, porque mesmo os sertanejos escreviam como se estivessem fora do sertão, à medida que o sertão era sempre visto como lugar da ignorância, como lugar do não letramento, né, como lugar do não pensamento, né? Então, mesmo aquele que nascera no sertão, escrevia sobre o sertão, né, como se o estivesse vendo de fora. Então, eu acho que é importante que não se mitifique o sertão, né? Lidar com todos esses mitos, todas essas narrativas construídas em grande medida de fora, né? Inclusive duvidar dessa unidade do sertão, né? Os sertões são muitos, né? São muitas as entradas e muitas as saídas, né? Os sertões têm muitas veredas, né? Então, assim, os sertões têm muitas estradas, muitos caminhos, né? O sertão não é isolado, né? O sertão está ligado ao mundo, né? O sertão sempre foi um lugar de travessias, atravessamentos, viagens, travessuras, né? Ou seja, foi um lugar de que transgressores se esconderam para fazer suas transgressões, né? Então, assim, o sertão, ele é, como todo lugar do mundo, né? Múltiplo, diverso, né? E eu acho que isso deve aparecer na historiografia, né? Os historiadores do sertão devem olhar uns para os outros, ver a própria diversidade que eles são, né? Hoje, inclusive do ponto de vista ético, familiar, né? E fazer outras histórias, né? Desse sertão. Acho que é muito precioso você ter um programa de pós-graduação e uma curso de graduação, né, localizado, né, no interior do Brasil e mais particularmente no interior do Nordeste, semiárido, né? Olhar para a Caatinga, não vendo a Caatinga como mato. A Caatinga não é mato, né? Para ser derrubado, para ser queimado, né? Vocês estão dentro do bioma que só existe no Brasil, bioma único, raro, específico, né? Romper com todo esse imaginário da seca, da miséria, da pobreza, do analfabetismo, do atraso, né? E todo esse imaginário do sertão como algo arcaico, tradicional, costumeiro, né? Com esse imaginário masculino, viril, né? Agressivo, violento, né? E pensar os outros sertões que sempre existiram, né? Os sertões no feminino, os sertões da ternura, os sertões né? Do carinho, os sertões dos amores, os sertões dos sentimentos, né? Os sertões da dança, coladinha, grudada, suor pingando, né? Os sertões né? Dos bailes, das festas, né? Dos sertões das cantigas, das cantorias, dos sertões, né? Da colheita, da fartura, né? Das chuvas, das cheias, né? Tem para todos os gostos, né? De sertões aí. Os sertões, né? Dos homossexuais, né? Os sertões das travestis, dos transexuais, né? E sempre existiu, né? Sempre existiu. Então, é isso. Eu acho que temos muito ainda o que fazer, né? E vocês mais ainda, que estão situados no lugar
que durante muito tempo foi visto de cima e de longe. Foi visto de fora e quase sempre pelas elites locais, né? Vamos deixar de fazer história de nome e de família e de sangue. Né? Seria chega de genealogia. Seria chega de genealogia. Chega de história familista, né? Algo de família. Né? Vamos fazer a história de todos aqueles que essas famílias exploraram e que fizeram fortuna a partir deles e da exploração deles. Essas famílias não ficaram ricas, porque são mais espertos. Muito obrigado, Durval. Que mensagem linda, generosa. Aliás, que entrevista generosa que você deu aqui para mim, para a gente. Eu agradeço em meu nome por essa entrevista e por essa mensagem, em nome dos meus colegas de departamentos, professores todos que estão engajados, que também muitos vão passar aqui pelas entrevistas também ao longo desses meses. Muito obrigado mesmo, foi excelente. Fico feliz e honrado de ter esse momento aqui com você e esse registro, e saber que vai ficar aqui gravado tudo isso que você trouxe de importante aqui em vídeo, em áudio e depois também em texto, porque a gente, historiador, a gente gosta de ter tudo também depois, mesmo que seja num texto, num formato digital, mas vai virar texto escrito. Muito obrigado mesmo, foi ótimo, viu? Obrigado, querido. Muito obrigado. Prazer te ver, prazer conversar com você. Obrigado, prazer meu também. A gente se vê, então, na próxima semana, com a continuidade do projeto. Muito obrigado a quem assistiu e até lá.